A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao plano de leitura bíblica Orações Difíceis. Meu objetivo aqui é te ajudar a crescer em seu relacionamento com Jesus e integrar a oração de maneira mais profunda em sua vida cotidiana. Vamos começar com uma pergunta fundamental: o que é oração? Ao longo da história, muitos pensadores e líderes espirituais tentaram definir esse conceito. John Knox descreveu a oração como uma conversa sincera e próxima com Deus. Calvino a viu como um diálogo íntimo. Agostinho de Hipona disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem, um diálogo profundo e amoroso entre o crente e o Criador. Para Tomás de Aquino, a oração é um ato da razão e da vontade, um pedido de benefícios espirituais e materiais e um reconhecimento da nossa dependência de Deus. Lutero chamou a oração de a respiração da alma, essencial para a vida espiritual, onde expressamos louvor, gratidão, confissão e pedidos. Perceba que a palavra conversa aparece em quase todas essas definições. Em resumo, podemos dizer que orar é conversar com Deus. Simples assim. Da mesma forma que você conversa com um amigo, com colegas de trabalho ou com sua família ao longo do dia, orar é falar com Deus. Com a mesma naturalidade e proximidade de quem está ao seu lado. Deus fala conosco constantemente, seja através da natureza, das circunstâncias da vida, das pessoas, ou principalmente através da sua palavra, a Bíblia. Ele se comunica conosco, e a oração é nossa resposta, nosso canal mais profundo e direto com Ele. Como veremos nos versículos de hoje, na oração podemos nos alegrar, entristecer, abrir nosso coração, rir, chorar, cantar, agradecer, confessar, pedir, suplicar, e tudo com total sinceridade, pois Deus já conhece nossa oração e nosso coração intimamente. Gostaria de compartilhar um pouco da minha história com você. Minha esposa e eu somos casados há mais de 12 anos, e por muito tempo não podíamos ter filhos. No entanto, através de orações, paciência e com a ajuda da medicina, conseguimos engravidar. Para nossa surpresa e alegria, eram gêmeas, 2 meninas. Foi uma bênção maravilhosa. Mas a felicidade foi acompanhada de desafios. Nossas filhas nasceram prematuras, com apenas 28 semanas. Ambas precisaram ficar na UTI neonatal, e enquanto uma delas pôde ir para casa após 2 meses, saudável, a outra faleceu 4 meses após o nascimento, nunca saindo da UTI. A dor e o sofrimento invadiram nosso lar ao mesmo tempo em que a alegria e a gratidão nos envolviam. Foi uma dualidade difícil de viver, e passamos por muitas orações difíceis. Mas a certeza que temos é que foram essas orações, tanto as nossas quanto as de muitas outras pessoas, que nos sustentaram durante todo esse processo. Te convido a me acompanhar nos próximos dias na leitura bíblica, para entender melhor o que é oração e como lidar com as orações difíceis que você inevitavelmente terá que fazer ao longo da vida. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18, 19. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 6,6. Assim como falamos com as pessoas ao nosso redor, orar é falar com Deus, abrir nosso coração e conversar com Ele sobre tudo. Hoje, seguimos em frente, descobrindo na Bíblia a importância de estabelecer um ritmo de oração em nossa vida diária. Orar deve ser parte integrante do nosso cotidiano, assim como temos outros hábitos recorrentes. Algumas pessoas têm o hábito de ler diariamente, outras de assistir séries quando têm tempo livre. Mas orar deve ir além de ser apenas um hábito, deve ser uma parte essencial da nossa saúde integral, emocional, espiritual e mental. Assim como praticamos a higiene pessoal diariamente por uma questão de saúde, a oração também é fundamental para a nossa saúde integral. Fomos criados como seres comunicativos, e é crucial nos comunicarmos também com nosso Criador, não apenas diariamente, mas em todos os momentos do nosso dia. Não estou sugerindo que devamos nos isolar como monges budistas que passam a vida inteira em silêncio. Pelo contrário, nossa vida moderna nos exige que sejamos multitarefas, e isso pode nos ajudar a viver uma vida de constante oração. Podemos manter uma mente conectada com Deus, procurando ouvir sua voz em tudo o que acontece e respondendo a Ele em oração a cada momento.
Por exemplo, quando estou dirigindo, muitas vezes converso com Deus sobre o que vejo no trânsito. Posso dizer algo como, nossa, como aquele motorista foi imprudente, ou ainda, uau Deus, que céu bonito o Senhor nos deu hoje. E até mesmo, Deus, me perdoe, mas estou com tanta raiva daquele motorista que me fechou agora. Expresso minha raiva e indignação diante de Deus, com temor e reverência, claro, e logo em seguida preciso me arrepender. Por isso, te convido a viver uma vida inteira de oração, conversando com Deus a todo momento, compartilhando com Ele seus pensamentos, intenções e percepções. Converse com Deus como se estivesse conversando com alguém ao seu lado. Converse em pensamento ou em voz alta quando possível, mas mantenha essa conversa constante. Isso nos ajuda a manter nossa saúde integral, e como veremos na Bíblia, a oração nos livra da ansiedade, nos dá acesso direto a Deus para apresentar nossas petições, nos permite interceder por outros, nos traz a sabedoria de Deus e nos faz perseverar e ter esperança em todas as circunstâncias. Quando estava no hospital com minhas filhas nascidas prematuras, a oração foi minha maior companhia. Orava intensamente, pedindo a Deus pela vida delas, para que as curasse e nos desse forças e sabedoria para criá-las com amor e cuidado neste mundo. Acredito que, sem essas orações, essas conversas sinceras com Deus, eu teria sucumbido ao som constante dos monitores na UTI. Talvez eu tivesse perdido a paciência com os médicos ou até mesmo a esperança quando surgiram as infecções generalizadas. Louvo a Deus por nos dar o recurso da oração, essa linha direta com Ele. Foi isso que me sustentou durante os dias difíceis na UTI e continua a me sustentar diariamente. Espero que você também estabeleça um ritmo de oração em sua vida, aproveitando essa bênção que Deus nos deixou. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4:6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orações de questionamento. Um dos tipos mais difíceis de oração é a oração de questionamento. Você pode se perguntar, é certo questionar a Deus sobre as coisas que acontecem na minha vida? Quando tudo sai do controle, é natural nos perguntarmos por quê. Todos nós passamos por isso, e essa tendência a questionar parece estar em nossa natureza, manifestando-se já na infância, quando constantemente perguntamos por quê a nossos pais. Orar questionando a Deus pode ser perigoso se feito sem reverência. Deus quer que sejamos sinceros com Ele, mesmo em nossos questionamentos, como fez Jesus na cruz. Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Jesus, em sua humanidade, expressou essa angústia diante de Deus, mostrando que até ele teve momentos de questionamento. Então, podemos questionar a Deus? Sim, mas com cuidado. Jó e Davi também questionaram a Deus, mas sempre se renderam à sua grandeza, confiando em sua sabedoria. Se nossos questionamentos forem feitos com arrogância, como se estivéssemos exigindo respostas do Criador, estamos em perigo. Quem somos nós para questionar aquele que sabe tudo e conhece cada detalhe de nossas vidas? Questionar a Deus deve nos levar ao arrependimento, pois questionar é, em essência, uma falta de confiança. Se questionamos, devemos estar dispostos a ouvir a resposta de Deus, que muitas vezes nos conduz ao arrependimento e a uma maior confiança nele. Quando minhas filhas estavam na UTI, questionei a Deus inúmeras vezes sobre o que estávamos passando. Mas, em cada uma dessas vezes, Deus me levou ao arrependimento e a uma confiança renovada. Orar questionando a Deus é difícil porque nos conduz a outra oração difícil, a oração de arrependimento. E isso é o que discutiremos amanhã. Então, quando você perceber que está questionando a Deus, lembre-se de que isso deve levá-lo ao arrependimento. Abra seu coração para ver a grandeza de Deus, mesmo nas circunstâncias que não lhe agradam, e lembre-se de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Clamo a ti, mas tu não me respondes, estou em pé, mas para mim não atentas. Jó 30:20.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Orações de arrependimento. Fomos criados por Deus em perfeição, mas o pecado nos distorceu, trazendo consigo consequências que enfrentamos diariamente. Desde o pecado original, cometido por Adão e Eva, o orgulho e a vontade própria têm sido os grandes obstáculos para vivermos em plena submissão ao Criador. Até na rebelião de Satanás contra Deus, o orgulho foi o fator determinante de sua queda, pois ele desejou ser como Deus, contrariando o propósito divino para sua existência. De maneira semelhante, Adão e Eva escolheram seguir suas vontades ao comer do fruto proibido, desobedecendo a ordem clara de Deus. Orar com verdadeiro arrependimento não é tarefa fácil, pois exige abrir mão de nossos próprios desejos e vontades. Muitas vezes, nossas orações carregam mais remorso do que arrependimento genuíno, já que o verdadeiro arrependimento requer a morte do nosso eu, da nossa vontade, para que possamos nos alinhar à vontade de Deus. Este conflito entre o que queremos e o que Deus deseja para nós é uma batalha constante, pois nossos corações foram manchados pelo pecado. O apóstolo Paulo descreve essa luta interior em Romanos 7, mostrando que essa guerra é parte da experiência humana. Quando lemos a Bíblia, somos confrontados com a verdade divina, e isso nos desafia a tomar decisões que muitas vezes vão contra nossos próprios desejos. A culpa dessa confusão reside no pecado que nos manchou. No entanto, graças a Deus, o pecado não tem a última palavra em nossas vidas. A morte e ressurreição de Jesus Cristo venceram o pecado de uma vez por todas, nos libertando para viver em obediência e confiança na vontade de Deus. Obedecer e confiar em Deus é a verdadeira liberdade, pois sabemos que estamos sob sua direção, que é boa, perfeita e agradável. Deus nunca nega perdão e graça a um coração verdadeiramente arrependido. Contudo, quando oramos com remorso, mas sem arrependimento sincero, estamos tratando de forma leviana a graça que Deus deseja derramar sobre nós. A oração com verdadeiro arrependimento nos quebra, mas é Jesus quem nos levanta e nos transforma. O arrependimento verdadeiro traz mudanças de atitude e de direção, e sem essas mudanças, não houve arrependimento real. Todos os dias, faço orações de verdadeiro arrependimento diante de Deus, pois quanto mais conheço Jesus, mais percebo o quão distante ainda estou do seu ideal para mim. Por isso, me arrependo e continuo buscando ser mais parecido com Jesus em todas as áreas da minha vida. Meu desafio para você é este: faça uma lista dos seus pecados ainda não confessados diante de Deus e ore com arrependimento genuíno. Peça perdão e graça, e busque um coração quebrantado e arrependido, como o de Davi no Salmo 51. Sempre há um novo recomeço em Deus para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Orações de entrega. Somos naturalmente inclinados a querer controlar as circunstâncias ao nosso redor. Sentimos mais segurança quando estamos no controle. Contudo, quando algo nos faz perder essa sensação de controle, nos tornamos desconfortáveis e inquietos. Pense nisso: quando você está dirigindo, sente-se à vontade para fazer manobras, pois tem o volante em suas mãos. Mas, quando é passageiro, qualquer manobra brusca do motorista pode causar tensão e ansiedade. Isso ilustra como preferimos estar no controle. Deus nos chama a entregar completamente nossas vidas em suas mãos, confiando e obedecendo à sua direção. Ele deseja que sejamos passageiros no barco de nossas vidas, deixando que Ele seja o comandante. Seja em águas tranquilas ou em tempestades, devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Abraão é um exemplo poderoso de entrega total a Deus. Ele fez uma aliança com Deus e comprometeu-se a ser fiel em todos os momentos. Quando finalmente teve seu tão esperado filho, Isaque, Deus testou sua entrega pedindo que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. Embora possa parecer incompreensível, Deus estava mostrando que nada deve tomar o lugar que pertence somente a Ele em nossos corações. Abraão, em obediência, estava disposto a sacrificar seu filho, mas Deus, em sua misericórdia, poupou Isaque, mostrando que a verdadeira entrega acontece em nossos corações. Eu experimentei essa oração de entrega em minha vida em momentos muito difíceis. A primeira vez foi quando entreguei minha vida a Jesus, arrependido dos meus pecados e reconhecendo-o como meu Senhor e Salvador.
Desde então, minha vida pertence a Ele. Outro momento foi quando entreguei minha filha Laura aos cuidados de Deus, após um longo e doloroso período de internação. Minha oração foi de profunda entrega, confiando que Deus sabia o que era melhor para ela e para nossa família. Pouco tempo depois, ela descansou nos braços do Pai Celestial. Embora tenha sido a oração mais difícil que já fiz, sinto paz, pois sei que Laura está em um lugar perfeito, recebendo os melhores cuidados de Deus. Entregar tudo a Deus é um desafio, mas também é libertador. Lembro-me de que, após os trâmites do velório de Laura, eu e minha esposa, Carol, conversamos sobre como nos sentíamos leves, apesar da dor. Essa paz veio de Deus, que nos sustentou em nossa total entrega à sua vontade. Minha esperança é que suas orações de entrega a Deus sejam menos dolorosas do que as minhas, mas, de qualquer forma, saiba que o próprio Deus lhe dará forças para entregar tudo a Ele e lidar com as consequências dessa entrega. Confie que Ele fará o melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Orações de gratidão. Como estão os seus momentos de oração e diálogo com Deus? À primeira vista, pode parecer fácil expressar gratidão em nossas orações, e eu concordo que, em teoria, é simples. No entanto, o verdadeiro desafio está em nos lembrarmos de sermos gratos consistentemente. Muitas vezes, nossas conversas com Deus giram em torno de arrependimento, pedidos, súplicas e confissões. Mas, em meio a isso, acabamos por esquecer de agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez em nossas vidas e por tudo o que ainda fará. Afinal, o simples fato de Deus ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, livrando-nos dos nossos pecados e restaurando nosso relacionamento com Ele, já é motivo suficiente para passarmos o resto de nossos dias em gratidão por tanto amor e graça imerecida. Orar com gratidão nos permite enxergar os detalhes do amor e cuidado de Deus em nossas vidas. Saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que essa é a causa de não sermos consumidos nos encoraja a viver com esperança e obediência. Quando olhamos para os pássaros e percebemos que Deus cuida deles, providenciando alimento, e lembramos que Ele cuida de nós de maneira ainda mais cuidadosa, dando-nos sustento, saúde e força para trabalhar, nosso coração se conforta. É reconfortante saber que estamos sob os cuidados de um Pai amoroso, que nos guarda e nos carrega no colo. Hoje, quero te desafiar a incluir a gratidão em sua rotina de orações e conversas com Deus. Faça uma lista diária dos motivos pelos quais você é grato e relembre essas razões constantemente. Esse exercício alimenta nossa alma, renova nossa fé e esperança em Deus. Quando lembramos do que Deus já fez, somos lembrados de que somos filhos de um Pai amoroso e poderoso, que cuida de nós muito melhor do que merecemos. Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 104. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4:6. Agradeço por você ter investido este tempo comigo, crescendo em seu relacionamento com Jesus. Tenho certeza de que hoje você ora mais do que quando começou este plano, e isso é uma vitória. Parabéns, e continue construindo seu ritmo de oração. Ao longo deste vídeo, aprendemos o que é oração, como criar o hábito de orar e discutimos sobre alguns tipos de orações difíceis e como enfrentá-las. Para encerrar, separei uma parábola de Jesus, onde ele encoraja seus discípulos a orarem com perseverança. Este é meu conselho para você: ore sempre e não desanime. Leia essa parábola e reflita sobre o papel da oração em nossas vidas. Quero orar por você. Se desejar, curve sua cabeça e eleve seus pensamentos a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, pedindo a Tua força e o Teu poder sobre as nossas vidas. Pai amado, sabemos que a oração é o caminho para nos conectarmos contigo, por isso te pedimos, fortalece os corações de todos que estão ouvindo esta oração. Dá-nos força para persistirmos na oração, mesmo quando as dificuldades nos cercam, e renova em nós a fé para crermos que Tu ouves e respondes cada clamor. Repreende, Senhor, todas as ações do inimigo que tentam nos desviar desse caminho de fé.
Que toda frieza espiritual, toda apatia que possa ter invadido nossos corações seja retirada, em nome de Jesus. Desfaz, Pai, qualquer sentimento de apostasia ou dúvida que o inimigo tenha lançado sobre nós e renova em cada um a certeza do teu amor, do teu cuidado e do teu poder para agir em cada situação. Que possamos, com fé inabalável, confiar nas tuas promessas, sabendo que o Senhor é fiel e justo para cumprir cada uma delas. Aumenta nossa confiança em Ti, Senhor, para que possamos ver as nossas orações sendo respondidas e Te louvarmos em todo o tempo. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando no Teu agir e na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém.